Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro Perspectivas Feministas em História da Filosofia, que nessa edição comemora os 70 anos da publicação do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Nós estamos fazendo então aqui a abertura oficial do evento. E eu vou apresentar a mesa, não é? Que vai as nossas convidadas, que vão fazer a apresentação dela aqui na nossa mesa, que são a Carolina Araújo, que é professora da UFRJ e tem um importante trabalho que a gente considera uma referência, assim, um divisor de águas, né, nos estudos entre a relação de filosofia e mulher e filosofia, que ela publicou há 2 anos lá no site da Anpof sobre a presença das mulheres na pós-graduação no Brasil. Ela é professora da UFRJ. E a Issi Candiani, que defendeu recentemente na Unicamp uma tese sobre Simone de Beauvoir muito completa. Eu acho que, na minha avaliação, é um dos estudos mais completos e mais aprofundados da Beauvoir, da obra da Beauvoir como um todo, né, que inclui todos os aspectos da obra dela, a filosofia, a literatura, as memórias, né, os diários, enfim. É uma obra muito completa, eu acho que mais aprofundada em língua portuguesa, escrita em português, que a gente tem aqui no Brasil, e ela vai falar um pouco também sobre a nossa autora homenageada. Inclusive, nessa apresentação eu já aproveito para falar um pouco da ideia desse evento da gente, né? O que é um pouco esse conceito, né, de aqui vem esse evento, né, com esse nome comprido, né? Primeiro encontro, perspectivas feministas em história da filosofia, e aí depois especifica que vai tratar especificamente da comemoração dos 70 anos do Segundo Sexo de Beauvoir. Então, a mesa reflete já o espírito desse evento, né? Quando eu pensei inicialmente, quando a gente pensou inicialmente nesse evento, a gente pensou em fazer algo voltado para um dos modos, né, de se estudar filosofia, que é esse que leva em conta a presença e o lugar das mulheres, as mulheres como tendo voz e vez, as mulheres como sujeito do conhecimento, e que, como tal, né, se debruçam e se dedicam a estudar a filosofia, né, dessa perspectiva, né, dessa perspectiva da mulher como sujeito do conhecimento, da mulher que tem lugar na história da filosofia, e isso a qualquer tempo, quer dizer, em todos os tempos, né? Eu costumo sempre dizer, existe uma coisa que é muito contemporânea, né? A gente pode, isso o curso da Ilse hoje à tarde deu bem essa ideia e foi muito feliz nisso, e está muito harmonioso, né, com o espírito do que a gente pensa aqui quando elaborou esse evento. Porque se tem uma coisa que a gente pode dizer, bom, teoria feminista, ou mesmo movimento feminista com esse nome, né, é uma coisa bem do século XX, vai a primeira onda, que foi século XIX, primeira onda feminista, século XIX, né, e teoria feminista, que é uma coisa bem do século XX, particularmente nos Estados Unidos, né. Então a gente fala muito disso, a gente está falando de coisas contemporâneas. Mas se a gente pensar a filosofia praticada, né, dessa perspectiva feminista, a gente vai ver que mulheres feministas existiram ao longo de toda a história da humanidade e particularmente da história da filosofia, né? A gente viu também hoje à tarde, a Carolina é especialista em filosofia antiga, né? Ela mesma lembrou, olha, lá na escola do Platão tinha várias mulheres que também estavam lá praticando, filosofando, etc. Ao longo da filosofia, muitas mulheres fizeram filosofia. E aí, então, a gente precisa definir um pouco o que é, então, esse feminismo, né? Então, definindo dessa perspectiva, vamos dizer, larga, né? Eu costumo dizer, se a gente definir o feminismo, a gente consegue inserir esse feminismo ao longo de toda a história da filosofia. E essa definição, em princípio,
que eu costumo dar, e eu acho que é isso que está no horizonte aqui quando a gente fala em perspectiva feminista. Em primeiro lugar, a filósofa feminista é aquela que não aceita, que não aceita, que não reconhece como seu o lugar que a filosofia tradicional, que a filosofia canônica e que a própria sociedade reserva para ela. Então, é aquela mulher que a gente pode dizer, no certo sentido, insubordinada. É aquela que vai falar, que vai tratar dos assuntos a despeito de que se considere que o lugar dela é ficar dentro de casa, cuidando da família, num ambiente doméstico, com os cuidados com o corpo, com a beleza, com a estética. Assim, a despeito de reservarem esse lugar para ela na sociedade, ela entra, vai, estuda e se pronuncia sobre a filosofia, diz algo, não só sobre a filosofia, mas algo de filosofia, ela se posiciona. Então, se a gente pensar nesse sentido, que uma filósofa feminista é, antes de tudo, aquela que se constitui, então, como um sujeito do saber, um sujeito do conhecimento, aquilo que diz a partir de voz própria, que tem uma voz própria para dizer. Bom, a gente pode considerar que ao longo de toda a história da filosofia nós encontramos filósofas feministas, ainda que esse termo feminista não tenha sido cunhado dessa maneira, como hoje a gente entende, esse engajamento político e deliberado. Mas, de certa maneira, é um engajamento político na medida em que você se coloca entre os filósofos para tratar do mesmo assunto que os filósofos estão tratando e com a mesma legitimidade, reivindicando a mesma legitimidade que os filósofos reivindicam. Então, dessa perspectiva, a gente pode percorrer toda a história da filosofia e nós vamos encontrar figuras que não só falam sobre os filósofos e sobre os assuntos, mas que falam sobre filósofas, sobre o que elas estudaram, etc. Então, é esse o espírito, quando a gente diz de perspectivas feministas, é se posicionar na história da filosofia de uma perspectiva feminista, ou seja, encarando e vendo e se colocando no lugar de uma mulher que tem voz e que tem vez nesse campo do saber, que é o saber filosófico. Então, por isso que a gente pode percorrer toda a história da filosofia sempre fazendo essa análise de perspectiva feminista. Essa é a ideia principal, é o espírito, vamos dizer, desse evento que trata e que tem esse título e que trata desse tema. E pensando nisso, bom, considerando essa efeméride, os 70 anos do segundo sexo, a gente entendeu que não existia, assim, talvez ninguém mais adequado para a gente pensar essa perspectiva de uma mulher filósofa, feminista e que tinha voz e vez na filosofia do que a Simone de Beauvoir. Ainda que quando ela tem escrito O Segundo Sexo, que é o livro cuja edição, cujo lançamento primeiro está fazendo 70 anos, ela não se colocasse como feminista, ela não se dizia feminista. A Beauvoir vai se assumir feminista lá no final dos anos 60, lá nos anos 70, e aí ela assume mesmo a ação feminista, o engajamento feminista para valer. Mas quando ela escreveu, não. Mas isso não impede que isso não tenha sido, isso não impede que essa obra tenha sido uma obra importantíssima do ponto de vista filosófico para a história do pensamento e da filosofia de modo geral. Veja, eu não estou dizendo uma obra importante para as discussões teóricas feministas, de teoria feminista. Eu estou dizendo que é uma obra importante do ponto de vista da história da filosofia. Assim, nós podemos considerar O Segundo Sexo como uma obra, vamos dizer, que pode habitar o céu da filosofia, aquelas obras, nós vamos dizer, os clássicos da filosofia. O Segundo Sexo pode ser considerado um clássico da filosofia, tanto quanto o Ser e o Nada, do Sartre, quanto a Crítica da Razão Pura do Nietzsche, do Kant, tanto quanto a Metafísica do Aristóteles, enfim. É uma obra de filosofia. Então,
E dado, então, essa particularidade da Simone de Beauvoir, que além de tudo, justamente nos anos 60 e 70, aí ela se torna uma autora importante para essas teorias feministas nascentes, né? Dado que ela é uma espécie de, como se diz, né, as estudiosas de Beauvoir, é o movimento antes do movimento, né? É uma anunciação importante, né, do movimento feminista da segunda onda. Então, dada essa importância da Beauvoir, nos pareceu mais do que adequado, né, trazer então para a abertura, para esse primeiro evento, né, para essa primeira edição desse evento, desse encontro de perspectivas feministas, essa filósofa, a Simone de Beauvoir. Então, como eu disse, é isso que é mais a nossa mesa aqui mais ou menos trata, né? A Carolina vai tratar justamente desse tema, né, da presença das mulheres na filosofia. Ela trabalha muito com dados, o que é uma coisa importantíssima, né? Porque uma das coisas que se usa para desqualificar, né, as nossas discussões, né, sobre todos os problemas relacionados ao machismo, à misoginia na filosofia, desqualificar, é dizer, olha, mas isso não existe mais. Isso é coisa de antigamente, quando as mulheres não podiam entrar. Olha só, hoje em dia aqui, ninguém impede nenhuma mulher de ser filósofa, não é mesmo? Olha, quando tem vestibular, ninguém fala assim, vestibular de filosofia só para homens, mulheres não podem. Mas quando a gente vai prestar um concurso na universidade, ninguém põe lá no edital, só para homens, mulheres não podem. No entanto, né, a descrição do mundo dos negócios, a gente está querendo ver quantas mulheres limpam o banheiro e quantas mulheres são CEO, né? Então, mais ou menos isso que a gente está discutindo quando a gente está falando de mutatis mutandis, claro, quando a gente está falando da filosofia e dos professores de pós-graduação. Tá? Bom, isso é a média. Agora, o que eu tenho, o que a gente pode tirar, esse aqui é o cálculo da chance na carreira, que é tirado desse gráfico aqui, desse gráfico anterior que eu mostrei para vocês, que vai de 63 a 79 e depois de 36 a 20. Vocês podem ver aqui, na chance média, que a oportunidade dos homens é de 79 para 63, quer dizer, eram 63 e viram 79, é de 1,26%. Para as mulheres é de 36,4 para 20,1, elas eram 36 na graduação, passam para 20, é de 0,55. Isso quer dizer que a chance média na carreira de um homem é 2,3 vezes a chance de uma mulher, mais do que o dobro, né? Ou que as mulheres têm 43%, fazendo esse 26% das chances de sucesso. Agora eu queria contar para vocês uma pequena historieta. Eu achei que isso foi um ponto que me foi questionado quando eu publiquei esse primeiro texto sobre dados no ANPOF, era que eu estava tirando um retrato do ano de 2015, né? Eu estava comparando gerações diferentes e tudo mais, né? No mesmo momento, né? Pessoas com indivíduos com histórias totalmente diferentes. Então, o que eu fiz aqui foi contar para vocês, a história de alguém que entrou na graduação em 2005, tá? E como é que foi a trajetória na carreira, da chance da carreira de um indivíduo, especialmente que entrou na graduação em 2005, com a projeção de que levou 4 anos para fazer a graduação, 2 anos para fazer o mestrado, 4 anos para fazer o doutorado e depois se ingressou como professor. Se a gente tiver essa média, que não é exatamente, né, uma média modelar da carreira, né, a gente vai vendo que essa mulher, vamos dizer, entrou entre 34%, 34,1% de mulheres na graduação, na concluinte, né, porque aqui a gente tem os números da conclusão e do ingresso da conclusão, tem 35%, a gente tem um aumento de mulheres concluindo a graduação nesse momento. Depois essas chances diminuem para 31% no mestrado. Isso são dados daquele ano, tá? Não é mais média, né? É daquele ano. Então, quando ela entrou no doutorado em 2011, tinham 25% de mulheres
E se ela entrou como docente em 2015, tinham 21% de mulheres. Né? Então, eu estou contando para vocês essa história. Então, para essa história, para o indivíduo que fez essa trajetória, quando a gente vê a chance na carreira, a gente vê que para o indivíduo, vocês, para esse indivíduo que entrou na graduação em 2005, a chance dessa mulher que entrou na graduação em 2005 é superior à média, tá? Porque a oportunidade dos homens é de 79 para 66, ela é menos desigual, a oportunidade das mulheres é de 34 para 21. Isso quer dizer que, ao invés de 2,3 vezes a chance dos homens ser 2,3 vezes maior, ela é apenas 2 vezes maior. Ou seja, a geração de 2005 é uma geração que teve mais chance do que a média. Tá? Eu posso mostrar para vocês a trajetória acadêmica de alguém que entrou na graduação em 2008. Essa trajetória, ela é incompleta. Por quê? Porque eu ainda não tenho os dados de 2018 que me faltavam para eu colocar aqui o caso dos professores. Os dados de 2018 não saíram ainda, tá? Mas aí vocês vejam, o ingresso na graduação a gente tem 38,8%, depois a conclusão da graduação com 35,4%, o ingresso no mestrado com 30,13% e o ingresso no doutorado com 24,55%, tá? A gente vê essa distinção. O que a gente vê em termos de chance para a turma de 2008, digamos assim? Que os homens sempre tiveram 1,2%, que as mulheres tiveram 0,6% e que, portanto, a chance é o dobro. A chance dos homens é o dobro. Só que a chance dos homens é o dobro não para se tornarem professores, mas para entrar no mestrado. Entrar no doutorado. Ou seja, o mesmo que a da geração de 2005, numa etapa anterior. O que a gente está indicando? Que se por acaso a gente projetar 20,1%, que é a média de professoras mulheres na pós-graduação para 2018, se essa média continuar lá, o que acontece? Para a geração de 2000, que entrou na graduação em 2008, as chances dos homens são 2,6 vezes maior. O que a gente está vendo? A gente está vendo que entre a geração de 2005 e a geração de 2008, 3 anos, a gente tem uma desigualdade maior. A gente está vendo que, ao longo do tempo, as mulheres estão tendo chances menores e os homens estão tendo chances maiores. Tá? Então, a gente identifica por esses números, não só uma desigualdade que se mantém ali 40, 30, 20, mas a gente está vendo começa a ver uma tendência de aumento da desigualdade, ou seja, a gente começa a ter uma tendência de que o número de homens seja superior. Tá? Esses são os resultados dos dados que eu tô mapeando, né? Bom, agora eu vou falar um pouco das ações, tá? Porque eu quero dar só más notícias. Assim, eu acho que um pouco disso, eu acho que a Isilda já falou, é um pouco, assim, os números servem pra gente mostrar assim, olha, quem disse que tá igual, quem disse que tá melhorando, quem disse que tá assegurado, que tá garantido. Então, se a gente não começar a falar disso, agora, assim, a tendência é assim, ó, a estratégia, qualquer que seja a razão para esse decréscimo, para essa desigualdade, para esse aumento da desigualdade ao longo da carreira, a estratégia já está feita, já está montada e ela está operando. Então, se a gente não agir, ela tende a se exacerbar. É claro que é isso que está em questão. Tá? Então, o que são ações que a gente pode falar? 2016 foi um ano muito marcante para essa questão, tá? Foi 2016, foi no Dia Internacional da Mulher de 2016 que a ANPOF publicou esse meu estudo sobre números, sobre os números de 2015. Assim, foi difícil conseguir para a ANPOF publicar, pode dizer, mas conseguimos. E em 2016 também a
a UPOF abriu o GT de Filosofia e Gênero, que a Isa já falou, a Janine está aí representando o GT, e que marcou uma divisão de áreas, como essa questão entrou na agenda e a gente precisa falar disso. Eu abri nessa UPOF de 2016 uma campanha que chamava Quantas Filósofas, né, de alertar as pessoas que estavam na UPOF de quão poucas eram as filósofas, né? Tanto é que na festa final da UPOF eles fizeram um forró, era em Sergipe, e foi um desastre, né? Porque como é que você dançava? Os filósofos não tinham papo para dançar com essa desigualdade. De lá para cá muita coisa aconteceu, tá? Foram dezenas de eventos em vários lugares do país. Eu comecei a guardar tentar acompanhar os anúncios e tudo mais, mas já perdi a conta, tá? Mas na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Goiás, enfim, em vários lugares, né? Com vários temas diferentes. Começam a surgir algumas publicações, muitas foi forte da minha parte escrever, algumas publicações significativas sobre o tema já estão saindo, tá? Traduções, mas também coisas que a gente está produzindo. Saiu um livro que se chama Vozes Femininas na Filosofia, na UPOF, tem um artigo da Janine também. E outras coisas estão saindo bastante aí, e as coisas estão girando, tá? Muitas eu posso usar, e muitas pesquisas se abriram sobre esse tema, tá? De uma maneira geral, como tema geral, está acontecendo uma linha de pesquisa. Linhas de pesquisas em programas de pós-graduação estão sendo abertas, então isso em 3 anos, né? A gente tem um efeito que a conversa está andando, né? Surtindo efeito. O que a gente quer, né? Porque às vezes tem muita coisa acontecendo, mas às vezes é muita coisa dispersa, né? Eu acho que o que a gente quer de uma maneira geral, eu estou ouvindo muitas pessoas sobre o que elas querem, quero ouvir vocês também, né? Visibilidade para a questão. Isso precisa entrar na agenda, isso precisa começar a incomodar e precisa chamar a atenção. Olha, não é assim. Acho que ouvir as filósofas, né? Eu acho que esse exercício, o que foi tradicionalmente negado na história da filosofia foi ouvir as filósofas, né? Não foi que elas não falassem. Então eu acho que ouvir as filósofas, né? Eu acho que a gente quer produzir um aparato conceitual para tratar disso, né? A Ilse deu o exemplo hoje do conceito de assédio sexual. Eu acho que a gente quer cada vez mais produzir um aparato conceitual, conceitos como silenciamento, mansplaining, que não tem uma tradução para o português, que eu acho que a gente precisa traduzir para o português. A gente tem uma tradutora aqui que vai traduzir isso para o português. Tem um jogo de palavras difícil, mas a gente precisa falar isso. A gente precisa dar nome às coisas, tá? E a gente precisa, então, ouvir as razões e dar nome às coisas. A gente quer fazer pesquisas qualitativas, ouvindo as pessoas, e empíricas, vendo o que está acontecendo. A gente quer compartilhar a informação. A gente quer saber que tem essa pessoa que está fazendo isso lá naquele lugar. Porque a gente não tem sequer essas informações, tá difícil de saber, né? Formação de estratégias para combater o preconceito, o sexismo, enfim. Questões interseccionais também entram aqui, eu acho que muito válido. E subsídios, a gente quer produzir subsídios para a formulação de políticas, né? Por isso que eu falei, meu terceiro tema vai ser políticas públicas, o que a gente quer que se faça também, o que a gente vai fazer e o que a gente quer que se faça também do ponto de vista institucional. Bom, e aí eu apresento para vocês isso que é o nosso projeto, né? O projeto que eu hoje acredito mais, tenho trabalhado mais, que é a Rede Brasileira de Mulheres na Filosofia, que é uma rede, tá? A proposta da rede é simplesmente conectar, juntar, a partir dessa agenda que a gente entende que é uma agenda em comum, de vários estudos, de várias questões, a gente quer juntar todo mundo, compartilhar a informação, formar a rede, né?
ferramenta mais importante. Eu gostaria de estar aqui hoje já anunciando o endereço para vocês, mas a gente teve várias dificuldades técnicas quando a gente... Deixa eu terminar, né? A nossa principal informação é um portal. É um portal de comunicação, de produção, de divulgação dessas informações, de produção de conhecimento, tá? Eu queria dizer para vocês que ele está aberto, mas ele ainda não está aberto. Por quê? Porque a gente teve dificuldades de formato mesmo. A gente tem que montar, com todas essas ideias, tem uma equipe menor que está trabalhando em colocar esse portal no ar, que está lidando com questões técnicas, assim, como é que vai ser essa aba, como é que vai ser a outra aba, como é que vai ser aquela outra aba, e como é que a gente... E daí a gente lembra, não, tem que ter uma... Tem que falar dessa questão também, e a gente quer ser inclusivo, e a gente quer ter guarda-chuva, um guarda-chuva para todo mundo, né? Então a gente tem que pensar um pouco a funcionalidade disso, e isso foi maior do que a gente sabe, né? Porque a gente não é muito especialista em portal, né? O que a gente tem como itens que vão entrar nesse portal? E eu estou falando aqui de itens, e eu quero que vocês olhem para esses itens e pensem assim, como é que eu vou contribuir para o portal em qual item? O que eu posso, o que a gente pode fazer com isso, né? Compartilhar as nossas informações. Então a gente tem uma das propostas sobre as filósofas na história, sobre o cânone. A ideia é fazer verbetes. A gente tem 2 tipos de contribuição nessa aba, uma de verbetes informativos, assim, mais sucintos, mais ou menos no formato da Wikipédia, alguma coisa assim, mas com um conteúdo bem direcionado. A gente tem um formato que a gente está aprimorando. E uma outra vertente que são análises. Aí são, assim, filósofos que querem discutir a obra, mostrar por que essa filósofa é importante, quais são os conceitos importantes. Então tem esses 2. A gente tem uma seção de feminismos, que também se divide em conceitos, e aí o verbete sobre conceitos, como é que conceitos são tratados, conceito de gênero, conceito de patriarcado, e escrever sobre esses conceitos. E análises também, né? A gente está quer trazer publicar análise. Depois, essa parte que eu gosto mais são os números, os dados, as estatísticas, tudo que a gente puder levantar nesse sentido. E depois, uma parte para a gente é muito importante, é a produção de material didático. Material didático para todos os níveis, muito pensado no ensino médio também, tá? Para que a gente possa exatamente dar subsídio de como é que a gente vai rever as nossas mentalidades ao rever a nossa bibliografia, né? Um pouco disso porque nós não lemos as filósofas, né? Enfim, a gente tem materiais didáticos de variados modos, também materiais didáticos sobre feminismo, materiais didáticos, enfim, de toda maneira. Depois uma função que é informativa, noticiar eventos, apresentar as pessoas e conectar as pessoas, né? E essa tese de compartilhar informação e proporcionar cooperação. Então, eu acho que o formato do site, e a gente está tomando, eu acho que até julho a gente está com isso no ar, tá? A gente está tomando um pouco de tempo a gente pensar todos os formatos para que a gente tenha uma maneira simples de aceitar as contribuições, porque uma vez que a gente tem um formato definido, as contribuições, a gente só pede que as contribuições tenham aquele formato e elas já entram no site com aquele formato, um problema de forma mesmo, e acho que a gente consegue tocar isso mais ou menos. Bom, meu último tema é sobre políticas. Então eu estou dizendo para vocês que tem várias ações em curso, estou propondo uma concentração, uma cooperação, né, com a rede, e aqui falar um pouco de políticas, né? O que a gente quer. Aqui a gente tem que trabalhar em frentes de trabalhos diferentes, tá? Ou seja, outros departamentos, e para a gente ter uma visão geral do que é o exercício da filosofia no Brasil, porque a gente só tem os dados da pós-graduação, né? São muito poucos. Eu acho que a gente tem que incluir a questão da composição dos departamentos. Alguns departamentos, o departamento da Alma Mater de São Paulo é uma coisa, eu não sei aqui na Unifesp, não tenho de cabeça, eu tenho tudo em casa, o departamento não tem, a pós-graduação, eu tenho tudo em casa. A Unifesp eu olhei antes de vir,
e ela tinha um pouquinho acima da média. Mas, bom, enfim, a USP, vocês sabem que é uma coisa gritante. E o problema da USP aqui, a USP, ela tem um impacto muito grande, porque ela é o maior programa de pós-graduação do país, né? Então, os números da USP levam a realidade para o lugar que ela estiver. Eu acho que a gente precisa discutir a questão no financiamento de projetos coletivos de pesquisa, por exemplo, grupos de pesquisa que são compostos só de homens, projetos de pesquisa que só tem homens como seus membros, que são aprovados pelas agências financiadoras, tá? E depois os eventos científicos, tá? Assim, vários eventos 100% homem branco, tá? E por que o governo, que o Estado está pondo assim, dinheiro assim, sem exigir algo? Isso eu estou falando sobre políticas, né? Toda essa última parte é assim, o que exigir das nossas instituições, né? Dessas nossas ações. Bom, era meio isso que eu queria falar. E a proposta é que a gente discuta isso juntas, né? Vamos fazer a rede é para ser aberta, é para todo mundo participar. Assim, a gente está pegando essa noção técnica, tá aprendendo junto. A gente vai abrir o portal e dali a gente vai concentrar as informações para todo mundo crescer. Cada um tem o seu projeto, tá? E vai tocar o seu projeto. Mas pode conhecer ali outros que querem participar desse projeto. E pode... Enfim, a rede é um meio de cooperação. A rede não vai estabelecer regras para a pesquisa de ninguém. Mas é um meio de cooperação e eu acho que é isso que a gente vai fazer e vamos fazer juntos. Gente, muito obrigada.